Se você nasceu sob o signo de Touro, este vídeo vai tocar em algo que você sente há algum tempo. Existe dentro de você uma força silenciosa que está acordando, uma vontade de crescer que não vem de fora, mas que nasce das raízes mais profundas de quem você realmente é. Hoje vamos falar sobre o momento em que Touro percebe que está pronto para crescer, e como essa decisão pode transformar tudo o que vem a seguir. Momento 1. Touro carrega dentro de si uma paciência que poucas pessoas conseguem entender de verdade. É como uma árvore antiga que passou por todas as estações do ano sem nunca perder a firmeza do seu tronco. Você já enfrentou tempestades que fariam qualquer um desistir, já sentiu o peso de dias difíceis que pareciam não ter fim, e mesmo assim continuou ali, de pé, firme, presente. Essa resistência não é teimosia como muitos dizem por aí. É algo muito mais profundo do que isso. É a força de quem sabe que as raízes precisam ser fortes para que os galhos possam alcançar o céu. E agora, depois de tanto tempo sustentando tudo com essa firmeza, algo dentro de você começa a se mover. Não é pressa, não é desespero, é uma certeza tranquila de que chegou a hora de dar o próximo passo. Como a semente que ficou guardada na terra esperando o momento certo para brotar, você sente que a sua primavera está chegando. E essa sensação, essa clareza suave que nasce no peito, é o primeiro sinal de que o crescimento já começou antes mesmo de você perceber. Momento 2. Existe um momento na vida de todo taurino em que o conforto deixa de ser suficiente. Não é que as coisas estejam ruins, pelo contrário, talvez tudo pareça estável, organizado, no lugar certo. Mas lá no fundo, existe uma voz calma que sussurra que você foi feito para algo maior. É como um rio que correu durante anos pelo mesmo caminho, e de repente encontra uma abertura na paisagem que revela um horizonte completamente novo. Você olha para trás e reconhece tudo o que construiu com esforço, com dedicação, com aquela determinação que só Touro conhece. Mas quando olha para frente, sente que existe um território inexplorado esperando por você. E não é medo o que aparece nesse momento, é curiosidade. Uma curiosidade madura, tranquila, de quem já viveu o bastante para saber que crescer não significa abandonar o que foi construído, mas sim expandir os limites do que é possível. Essa inquietação gentil que você sente não é fraqueza, é sabedoria. É o seu interior dizendo que você tem mais para oferecer, mais para viver, mais para descobrir. E quando o Touro decide ouvir essa voz, nada no mundo consegue impedir o que vem a seguir. Momento 3. Muitas pessoas passam a vida inteira esperando o momento perfeito para começar algo novo. Mas Touro funciona de um jeito diferente. Você não espera por sinais grandiosos ou por permissão de ninguém. Quando a terra dentro de você está pronta, a planta simplesmente cresce. E é exatamente isso que está acontecendo agora. Pense em como uma montanha se forma, não é de um dia para o outro, são milhões de anos de pressão, de movimento lento, de forças invisíveis trabalhando por baixo da superfície. E então, um dia, ali está ela, imponente, majestosa, impossível de ignorar. Você é assim. Tudo o que viveu até aqui, cada experiência, cada lição, cada noite em que pensou se estava no caminho certo, tudo isso foi a pressão necessária para formar a montanha que você está se tornando. E o mais bonito é que esse crescimento não precisa ser barulhento. Touro cresce como a natureza cresce, em silêncio, com propósito, sem precisar provar nada para ninguém. A sua força está justamente nessa capacidade de se transformar sem perder a essência. De avançar sem abandonar quem você é. E quando você finalmente percebe isso, quando aceita que está pronto, a vida inteira começa a se reorganizar ao seu redor. Momento 4. Tem uma coisa sobre Touro que muita gente não percebe, vocês sentem as mudanças antes que elas aconteçam. É como aquele momento antes da chuva, quando o ar muda, quando os pássaros ficam em silêncio, quando a natureza inteira se prepara para algo que ainda não chegou. Você já sentiu isso muitas vezes na vida, essa sensação de que algo está por vir, essa intuição que nasce no corpo antes de chegar à mente. E agora, essa sensação está mais forte do que nunca. Não é ansiedade, é preparação. O seu corpo, a sua alma, tudo em você está se organizando para receber o que está a caminho. Como a terra que se abre para colher a semente, você está se tornando fértil para uma nova fase. E não importa quantos anos você tem, não importa o que já passou, o que importa é que dentro de você existe uma capacidade infinita de se renovar. As árvores mais antigas são as que dão os frutos mais doces, porque suas raízes alcançaram as águas mais profundas. Você é essa árvore. E os frutos que estão por vir serão os mais significativos da sua jornada. Confie nesse processo, confie nessa sensação, confie em você. Momento 5. Touro tem um dom que poucos valorizam como deveriam: a capacidade de construir coisas que duram.
Enquanto o mundo corre atrás do que é rápido e passageiro, você sempre buscou o que é verdadeiro e permanente. E é exatamente essa qualidade que vai fazer toda a diferença neste novo capítulo da sua vida. Pense numa ponte de pedra construída há séculos. Ela ainda está ali, firme, útil, bonita, enquanto tantas construções modernas já desmoronaram. Você constrói assim, com cuidado, com atenção, com amor pelo que faz. E agora, essa mesma habilidade vai ser usada para algo ainda maior, para construir a versão mais completa de quem você pode ser. Não se trata de mudar quem você é, se trata de revelar camadas que sempre estiveram ali, escondidas debaixo da rotina, debaixo das obrigações, debaixo daquele hábito de cuidar de todo mundo antes de cuidar de si mesmo. Chegou o momento de usar essa energia construtora a seu favor. De colocar a mesma dedicação que você coloca nos outros, em você. De olhar para o espelho e dizer com toda a calma do mundo: eu mereço crescer, eu estou pronto para crescer, e nada vai me impedir. Essa decisão, feita em silêncio, é a mais poderosa que existe. Momento 6. Existe uma beleza enorme em reconhecer que o crescimento não tem prazo de validade. A natureza nunca para de se transformar, o rio nunca para de correr, o sol nasce todos os dias sem perguntar se ainda é necessário. E você, Touro, carrega essa mesma energia de renovação constante dentro de si. Talvez em algum momento alguém tenha dito que depois de certa idade as coisas são assim mesmo, que não adianta querer mudar, que o melhor é se conformar com o que tem. Mas no fundo do seu coração, você sempre soube que isso não era verdade. Porque você sente a vida pulsando dentro de si com a mesma intensidade de sempre, talvez até com mais intensidade, porque agora você tem a sabedoria que só o tempo pode dar. Como um vinho que melhora com os anos, você está no seu melhor momento. E reconhecer isso não é vaidade, é justiça. É dar a si mesmo o crédito por tudo o que enfrentou, por tudo o que superou, por todas as vezes em que escolheu continuar mesmo quando seria mais fácil parar. Esse reconhecimento é a porta de entrada para o crescimento que está batendo na sua vida agora. Abra essa porta, entre com confiança, porque o que está do outro lado foi preparado especialmente para você. Momento 7. Quando o touro decide crescer, o mundo inteiro sente. Não é um crescimento barulhento, não é uma explosão, é mais parecido com o amanhecer. Lento, constante, inevitável. Primeiro aparece uma luz fraca no horizonte, depois as cores começam a se espalhar pelo céu, e quando você percebe, tudo está iluminado. É assim que a sua transformação acontece. As pessoas ao seu redor vão começar a notar algo diferente em você, um brilho nos olhos, uma firmeza na voz, uma presença que preenche o ambiente de um jeito novo. E não é porque você mudou quem é porque você finalmente está deixando aparecer quem sempre foi. Como a escultura que já existia dentro do bloco de mármore, bastava remover o que era excesso para revelar a obra de arte. Você é essa obra de arte. E cada dia que passa, cada decisão que você toma na direção do seu crescimento, é mais um pedaço de excesso sendo removido, revelando a sua verdadeira forma. Não tenha pressa com esse processo. Touro não precisa de pressa. Precisa apenas de direção. E a direção está clara agora, para frente, para cima, para dentro de si mesmo, onde mora a versão mais poderosa de quem você é. Momento 8. Tem algo que precisa ser dito com toda a honestidade. Touro, você passou tempo demais colocando as necessidades dos outros na frente das suas. Isso fala muito sobre o seu coração, sobre a sua generosidade, sobre essa natureza protetora que faz de você alguém tão especial. Mas chegou o momento em que é preciso olhar para dentro e perguntar: e eu? Quando é a minha vez? Pense numa fonte de água cristalina no meio da floresta. Todos os animais vêm beber dessa fonte, todos dependem dela, todos se beneficiam da sua generosidade. Mas se a fonte não for alimentada pelas chuvas, se as nascentes secarem, ela não terá mais o que oferecer. Você é essa fonte. E cuidar de si mesmo não é egoísmo, é necessidade. É garantir que você continue tendo o que dar, que continue sendo essa presença forte e acolhedora que todos ao redor precisam. Então, quando você decide crescer, quando escolhe investir em si mesmo, não está tirando nada de ninguém. Está garantindo que a sua fonte continue cheia, limpa, abundante. E as pessoas que realmente amam você vão entender isso. Vão apoiar esse movimento. Vão se alegrar em ver você florescendo, porque o seu crescimento ilumina o caminho de todos que caminham ao seu lado. Momento 9. A natureza nos ensina uma lição poderosa que Touro entende como ninguém: tudo tem o seu tempo. A fruta não amadurece antes da hora, a flor não desabrocha no inverno, a borboleta não sai do casulo antes de estar pronta. E você,
Depois de todo esse tempo de preparação silenciosa, está finalmente no seu momento. Não é coincidência que você esteja ouvindo estas palavras exatamente agora. Existe algo no universo que funciona como um relógio invisível, colocando as coisas certas no caminho certo na hora certa. E se este vídeo chegou até você hoje, é porque há uma mensagem aqui que você precisa ouvir. A mensagem é simples: você está pronto. Pronto para deixar para trás os padrões que não servem mais, pronto para abraçar uma versão de si mesmo que é mais completa, mais livre, mais alinhada com quem você realmente é. Como a águia que precisa trocar todas as suas penas para poder voar novamente, essa renovação pode parecer desconfortável no início. Mas é necessária. E do outro lado desse processo, existe uma liberdade que você nunca experimentou antes. Uma leveza que vem de saber que você escolheu crescer. Que não ficou parado esperando, que tomou a decisão mais corajosa que existe, a decisão de evoluir. Se o que você está ouvindo parece preciso, imagine o que poderia acontecer se você aplicar essa energia de forma intencional durante 21 dias consecutivos. Exatamente para isso foi criado o programa de 21 dias que está no comentário fixado, guia diária, direção focada e um impulso real. Se você está cansado de continuar no mesmo ciclo, essa é a sua estrutura. Momento 10. Existe uma força em Touro que é como a gravidade, invisível, silenciosa, mas tão poderosa que mantém tudo no lugar. Essa força é a sua determinação. Quando você decide algo de verdade, quando aquela decisão desce do pensamento para o coração, nada no mundo consegue mudar o seu rumo. E é exatamente essa qualidade que vai carregar você através deste período de transformação. Pense no carvalho, uma das árvores mais fortes que existem. Ele não cresce rápido, ele cresce firme. Suas raízes vão tão fundo que nenhuma tempestade consegue derrubá-lo. E enquanto outras árvores balançam e quebram com o vento, o carvalho permanece, inabalável, majestoso. Você tem essa mesma energia. Essa mesma capacidade de permanecer firme enquanto tudo ao redor se agita. E agora, essa firmeza vai ser a sua maior aliada. Porque crescer nem sempre é fácil. Há dias em que a dúvida aparece, dias em que o cansaço pesa, dias em que parece mais simples voltar para o que era antes. Mas Touro não volta atrás. Touro avança. Com calma, com método, com aquela certeza tranquila que mora no centro do seu ser. E cada passo que você dá nessa direção, por menor que pareça, é um passo que muda tudo. Confie na sua determinação, ela nunca falhou com você antes, e não vai falhar agora. Momento 11. Sabe aquela sensação de acordar numa manhã de primavera e sentir que o ar está diferente, mais leve, mais cheio de possibilidades? É exatamente isso que está acontecendo na sua vida agora. Touro. Uma primavera interna está florescendo dentro de você, trazendo cores novas para um cenário que talvez estivesse cinzento há algum tempo. E o mais lindo dessa primavera é que ela não depende do clima lá fora, ela depende apenas da decisão que você toma aqui dentro. Quando você escolhe crescer, quando permite que essa vontade de evolução tome conta de si, é como se o jardim inteiro da sua vida ganhasse vida nova. As flores que pareciam secas começam a desabrochar, os caminhos que pareciam fechados se abrem, e aquela energia que estava adormecida desperta com uma suavidade que só Touro consegue ter. Não é uma revolução violenta, é uma renovação gentil. Como a grama que cresce entre as pedras, encontrando seu caminho com persistência e delicadeza. Você não precisa forçar nada. Não precisa lutar contra nada, precisa apenas permitir. Permitir que o novo entre, que o antigo se transforme, que a vida siga o curso natural que ela sempre quis seguir. E quando você se permite florescer dessa forma, o mundo ao redor floresce junto, porque a energia de Touro tem esse poder, de transformar tudo o que toca em algo mais bonito. Momento 12. Vamos falar sobre algo que talvez ninguém tenha dito para você com clareza suficiente. Touro, você merece celebrar quem é agora, não apenas quem pretende ser um dia. Muitas vezes ficamos tão focados no destino que esquecemos de honrar a jornada. E a sua jornada, com todos os seus altos e baixos, com todas as suas curvas e retas, é digna do maior respeito e admiração. Como um rio que atravessa montanhas e vales antes de chegar ao mar. Cada trecho do seu caminho teve um propósito. Cada dificuldade que você enfrentou moldou o seu caráter. Cada alegria que viveu alimentou a sua alma. Cada pessoa que cruzou o seu caminho deixou uma marca, e você deixou marcas em cada uma delas também. Celebrar quem você é agora não significa parar de crescer. Pelo contrário, é o combustível mais poderoso para o crescimento. Porque quando reconhecemos o nosso valor, quando olhamos para trás e vemos o quanto já caminhamos, ganhamos a coragem necessária para continuar caminhando.
Então hoje, agora, neste exato momento, reconheça a sua grandeza. Não com arrogância, mas com gratidão. Gratidão por tudo o que você é, por tudo o que construiu, por tudo o que ainda vai construir. Essa gratidão é a semente mais fértil que existe, e no solo de Touro, ela vai gerar frutos extraordinários. Momento 13. Touro tem uma conexão com a terra que é quase sagrada. Você sente o mundo através dos sentidos de uma forma que poucas pessoas conseguem. O cheiro da chuva na terra seca, o calor do sol no rosto numa tarde tranquila, o sabor de uma refeição feita com carinho. Essa sensibilidade não é fraqueza, é o seu superpoder. Porque quem sente o mundo com tanta profundidade também sente quando algo precisa mudar. E é justamente essa sensibilidade que está guiando você agora em direção ao crescimento. Como o agricultor que sente na pele quando é hora de plantar e quando é hora de colher, você sabe, no fundo do seu ser, que este é o momento de plantar novas sementes. Sementes de coragem, de autoconhecimento, de renovação. E não precisa ser nada grandioso ou complicado. Às vezes a semente mais poderosa é uma simples decisão tomada numa manhã qualquer, a decisão de que hoje vai ser diferente. De que a partir de agora, você vai se tratar com o mesmo cuidado que trata as pessoas que ama. De que vai investir em si mesmo com a mesma dedicação que sempre investiu nos outros. Essa semente, uma vez plantada no solo fértil do seu coração taurino, vai crescer de formas que você nem imagina. E o jardim que vai nascer daí será o mais bonito que você já viu. Momento 14. Existe um mito antigo que diz que a fênix renasce das cinzas, mas Touro faz algo ainda mais impressionante. Touro renasce da própria terra. Sem drama, sem fogo, sem destruição. Apenas o ciclo natural e eterno de plantar, crescer, colher e plantar novamente. E é essa capacidade de renovação silenciosa que torna você tão especial. Enquanto outros signos precisam de grandes revoluções para mudar, você transforma a sua vida com a mesma naturalidade com que a primavera transforma o campo. Um dia o campo está seco, parece que nada vai crescer ali novamente, e de repente, sem aviso, os primeiros brotos aparecem. Verdes, delicados, cheios de promessa. Você está nesse momento agora. Os primeiros brotos da sua nova fase já estão aparecendo, mesmo que você ainda não consiga ver todos eles. Eles estão na forma como você pensa, na forma como se sente ao acordar, na forma como certas coisas que antes pareciam importantes agora parecem pequenas. Essas mudanças sutis são os sinais mais claros de que o crescimento está acontecendo. Não ignore esses sinais, não descarte essas sensações como se não fossem nada. Elas são tudo. São o universo dizendo para Touro, está na hora, o campo está pronto, os brotos já estão aí, agora é só deixar crescer. Momento 15. Quando pensamos na palavra crescimento, muitas vezes imaginamos algo que vai para cima, que sobe, que alcança alturas. Mas o crescimento mais verdadeiro de Touro é aquele que vai para dentro. É o crescimento das raízes, que ninguém vê, mas que sustenta tudo. É quando você decide se conhecer melhor, entender os seus padrões, reconhecer os seus medos, abraçar as suas vulnerabilidades. Esse trabalho interno é o mais corajoso que existe, porque não tem plateia, não tem aplausos, não tem medalha. É apenas você, diante de si mesmo, escolhendo ser honesto sobre quem é e quem quer se tornar. E Touro faz esse trabalho com uma dedicação admirável. Com a mesma paciência com que o minerador busca ouro nas profundezas da terra, você busca a sua verdade nas profundezas do seu ser. E cada vez que encontra um pedaço dessa verdade, mesmo que doa, mesmo que incomode, você se torna mais forte, mais inteiro, mais livre. Porque a verdadeira liberdade não é fazer o que se quer, é ser quem se é. Sem máscaras, sem desculpas, sem medo. E quando o Touro alcança esse nível de autenticidade, quando decide viver de acordo com a sua verdade mais profunda, algo mágico acontece. A vida deixa de ser uma série de obrigações e se transforma numa jornada de descobertas. E cada descoberta é um presente. Se você está gostando desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. Todos os dias a gente traz vídeos novos sobre o signo Touro e também se você quer ir além e ter uma transformação na sua vida, não deixe de conferir o comentário fixado desse vídeo. Nos vemos lá. Agora continuando. Momento 16. Touro, vamos falar sobre coragem. Não aquela coragem de filmes e livros, não a coragem que grita e faz barulho. Mas a coragem silenciosa, a coragem de quem acorda todos os dias e escolhe tentar de novo. Essa é a sua coragem. A coragem de quem levantou depois de cada queda, de quem sorriu depois de cada lágrima, de quem continuou caminhando mesmo quando as pernas pediam para parar.
Como a tartaruga que carrega a sua casa nas costas e atravessa distâncias enormes sem reclamar, você carrega o peso do mundo com uma dignidade que inspira todos ao seu redor. E essa coragem silenciosa é o motor do seu crescimento. Porque crescer exige coragem, exige olhar para o desconhecido e dizer, eu vou em frente. Exige soltar o que é familiar para abraçar o que é novo. Exige confiar em si mesmo quando tudo parece incerto. E você tem tudo isso dentro de si. Tenha coragem, tenha força, tenha determinação. O que talvez esteja faltando é apenas a permissão. A permissão que você dá a si mesmo para ser mais, para querer mais, para viver mais. Então aqui está a sua permissão, vinda do universo, entregue através destas palavras. Touro, você pode crescer. Você deve crescer. E você vai crescer. Porque essa é a sua natureza. Momento 17. Imagine por um momento que a sua vida é um livro, e que até agora você escreveu capítulos incríveis. Capítulos de luta e de vitória, de amor e de perda, de risos e de silêncios. Cada página foi escrita com a tinta da sua experiência, com a caneta firme da sua determinação taurina. E agora, você está diante de uma página em branco. Não é o fim do livro, longe disso. É o início do melhor capítulo que você já escreveu. Porque agora você tem algo que não tinha nos capítulos anteriores: a sabedoria de quem viveu, a clareza de quem aprendeu, a maturidade de quem entendeu que a vida é preciosa demais para ser desperdiçada com o que não importa. Como uma árvore que a cada outono perde suas folhas para poder se renovar na primavera, você está deixando cair tudo o que não precisa mais carregar. Crenças antigas, medos ultrapassados, hábitos que já não servem. E no lugar dessas folhas secas, novos brotos estão nascendo. Brotos de possibilidades que você nem sabia que existiam. Este novo capítulo vai ser escrito com mais consciência, mais intenção, mais amor. E a história que vai surgir dessas páginas vai ser a mais bonita que você já contou. Confie na sua capacidade de escrever essa história, porque ninguém conta a história de touro melhor do que o próprio touro. Momento 18. Existe uma verdade simples que precisa ser dita. Touro, você é mais forte do que pensa. Muito mais forte. A força que você demonstra no dia a dia é apenas a ponta visível de uma montanha submersa de poder e resistência. Como o iceberg que mostra apenas uma pequena parte acima da água enquanto a sua verdadeira magnitude se esconde nas profundezas, você tem reservas de força que ainda nem foram tocadas. E é justamente agora, neste momento de crescimento, que essas reservas vão ser acessadas. Não porque a vida vai ficar mais difícil, mas porque você vai se permitir ser mais. Quando decidimos crescer de verdade, acessamos partes de nós mesmos que estavam dormentes. Talentos esquecidos, sonhos guardados, capacidades que nunca foram testadas. E tudo isso está ali dentro de você, esperando pacientemente, como só as coisas de touro sabem esperar. A sua força não está apenas nos músculos ou na resistência física, está na alma. Na capacidade de amar profundamente, de se dedicar completamente, de permanecer fiel ao que acredita mesmo quando o mundo inteiro discorda. Essa força da alma é o que vai guiar você nesta nova fase. E quando você se conecta com ela, quando permite que ela conduza os seus passos, o crescimento deixa de ser um esforço e se torna um fluxo natural. Momento 19. Vamos falar sobre o que acontece quando o touro para de se esconder. Porque sim, mesmo sendo forte e firme como é, você também se esconde às vezes. Esconde os sonhos que tem medo de admitir, esconde as vontades que parecem grandes demais, esconde a pessoa extraordinária que é por trás de uma fachada de normalidade. Como uma pedra preciosa enterrada no chão, você tem um brilho que o mundo precisa ver, mas que só aparece quando alguém cava fundo o suficiente para encontrar. E esse alguém, touro, é você mesmo. Ninguém mais pode fazer esse trabalho por você. Ninguém mais pode decidir que chegou a hora de brilhar. Essa decisão é sua, e ela precisa ser tomada com a mesma firmeza com que você toma todas as decisões importantes da sua vida. Quando o touro para de se esconder, quando decide mostrar ao mundo quem realmente é, algo extraordinário acontece. As pessoas certas se aproximam, as oportunidades certas aparecem, as portas certas se abrem. Não por mágica, mas porque a autenticidade tem um poder magnético que atrai tudo o que é verdadeiro. E você merece viver uma vida verdadeira, uma vida que reflita quem você é por dentro, não apenas quem os outros esperam que você seja. Esse é o crescimento mais bonito que existe, o crescimento de se tornar visível para o mundo. Momento 20. Touro, pense por um momento em tudo o que a natureza faz sem que ninguém peça. O sol nasce, as marés sobem e descem, as flores desabrocham, as estações se sucedem.
Tudo isso acontece com uma perfeição silenciosa que não precisa de aprovação. E você faz parte dessa natureza. Você é tão natural quanto o amanhecer, tão necessário quanto a chuva, tão bonito quanto um campo florido na primavera. E assim como a natureza não pede desculpas por ser o que é, você também não precisa pedir desculpas por querer crescer. Não precisa justificar para ninguém porque decidiu mudar. Não precisa explicar porque agora é diferente. O seu crescimento é tão natural quanto o nascer do sol, e ele vai acontecer com ou sem a aprovação dos outros. A única aprovação que você precisa é a sua própria. E quando essa aprovação vem, quando você olha para dentro e diz sim para si mesmo, uma onda de energia percorre todo o seu ser. Uma energia que é ao mesmo tempo calma e poderosa, suave e determinada, exatamente como o touro é. Essa energia está disponível para você agora, neste exato momento. Basta aceitar. Basta permitir. Basta dizer sim para o crescimento que está batendo na porta do seu coração com a delicadeza de uma brisa de primavera. Momento 21. Existe um segredo sobre o crescimento que poucos conhecem, e que Touro, com a sua sabedoria natural, está pronto para entender. O segredo é este: o crescimento verdadeiro não é sobre se tornar alguém diferente. É sobre se tornar mais você mesmo. Cada camada que você remove, cada medo que enfrenta, cada limite que supera, não está criando uma nova pessoa. Está revelando a pessoa que sempre esteve ali, debaixo de tudo. Como o escultor que não cria a estátua, apenas remove a pedra que está sobrando, o seu crescimento é um processo de revelação. De mostrar ao mundo, e a si mesmo, a obra-prima que sempre existiu dentro de você. E essa obra-prima, Touro, é magnífica. É feita de paciência e força, de sensibilidade e determinação, de amor e coragem. É única no universo inteiro, porque não existe, nunca existiu, e nunca vai existir outro ser humano exatamente como você. Essa singularidade é o seu maior presente. E quando você abraça esse presente, quando decide viver de acordo com a sua verdade mais profunda, o crescimento deixa de ser algo que você faz e se torna algo que você é. Você não está apenas crescendo. Touro. Você está se tornando. E o que você está se tornando é a versão mais pura, mais completa, mais luminosa de si mesmo. Momento 22. E aqui estamos. Touro, no momento mais importante de todos. O momento da decisão. Porque tudo o que foi dito até aqui, todas as palavras, todas as metáforas, todas as verdades, só tem poder se você decidir agir. Como a semente que só germina quando encontra o solo certo e a água necessária, tudo o que você ouviu hoje só vai florescer se você escolher plantar. E a boa notícia é que você não precisa fazer tudo de uma vez. Não precisa mudar a vida inteira amanhã. Precisa apenas dar o primeiro passo. Um passo pequeno, firme, na direção certa. E depois outro. E outro. Como a formiga que constrói montanhas um grão de areia por vez, você vai construir a sua nova realidade um dia por vez. Cada dia é uma oportunidade de ser um pouco melhor do que ontem, de se conhecer um pouco mais, de se amar um pouco mais. E quando você olhar para trás daqui a algum tempo, vai se surpreender com a distância que percorreu. Vai se emocionar ao ver a montanha que construiu com passos tão pequenos. E vai sorrir, aquele sorriso calmo e profundo de Touro, sabendo que cada passo valeu a pena. Porque valeu. Porque vale. Porque sempre vai valer. O seu crescimento é o presente mais bonito que você pode dar a si mesmo e ao mundo. Touro, este é o seu momento. O momento em que tudo muda, não porque o mundo mudou, mas porque você decidiu mudar. E essa decisão, tomada com a calma e a firmeza que só Touro possui, é o início de algo extraordinário. Não deixe esse momento passar. Não volte para o mesmo lugar de antes. Não permita que o medo ou a dúvida apaguem essa chama que acabou de se acender dentro de você. O crescimento que você sente chamando é real. E ele está ao seu alcance. Como a árvore que finalmente encontra a luz do sol depois de crescer na sombra, você está pronto para brilhar. Pronto para florescer. Pronto para ser tudo o que sempre soube que poderia ser. Você tem duas opções depois deste vídeo. Fechá-lo e esperar que as coisas mudem, ou decidir que os próximos 21 dias serão diferentes. Se você escolher a segunda, a transformação estruturada de 21 dias alinhada com o seu signo está esperando por você no comentário fixado. A energia já está se movendo, a única pergunta é se você também vai.